Lisboa. A noite de novembro caía fria e úmida sobre o Chiado, envolvendo os edifícios pombalinos numa névoa fina que refletia o brilho dourado dos candeeiros da rua. Dentro do restaurante O Convento Real, um santuário de luxo e gastronomia, o tempo parecia suspenso. O murmúrio de conversas discretas misturava-se com o tilintar suave de talheres de prata contra pratos de porcelana fina. O aroma de especiarias exóticas e vinhos caros pairava no ar, um testemunho da opulência que se concentrava naquele espaço exclusivo. O jantar estava no seu auge, um balé perfeitamente coreografado de riqueza e poder. Numa mesa isolada, estrategicamente posicionada para observar e ser observada, estava sentada Mariana Pires. Aos 32 anos, era uma força da natureza no mundo da alta costura portuguesa, uma imperatriz que construíra um império de 2.000 milhões de euros a partir do nada. Vestia um fato de Ana Salazar de 8.000 euros, uma peça de arte em tons de ébano que acentuava a sua figura esguia e a sua postura impecável. O seu cabelo escuro estava preso num coque elegante, revelando um rosto de traços firmes e olhos que, apesar da sua juventude, já tinham visto o suficiente para encher várias vidas. Contudo, naquela noite, uma sensação de vazio assombrava-a, um eco oco no meio de todo o sucesso. Do outro lado do vidro polido da janela, uma realidade brutalmente diferente desenrolava-se. Uma menina de 10 anos, de roupas sujas e rasgadas, aproximou-se tremendo, não só do frio cortante, mas também da fome que lhe roía as entranhas. O seu nome era Beatriz. Há 6 meses que as ruas de Lisboa eram a sua casa. Chamavam-lhe a Pequena Loira, um apelido que já perdera qualquer ternura. Os serviços sociais tinham-na retirado da família de acolhimento depois de ela ter denunciado abusos, mas, de alguma forma, o sistema falhara-lhe, deixando-a cair pelas frestas. Beatriz parou em frente à grande janela do restaurante. O aroma da comida que escapava pela porta cada vez que alguém entrava ou saía era uma tortura deliciosa, que a fazia cambalear de fraqueza. Não comia nada substancial há 3 longos dias. A sua roupa, outrora bonita, era agora um conjunto de farrapos que mal a protegiam do frio, mas os seus olhos azuis, grandes e expressivos, ainda brilhavam com aquela luz especial que só as crianças possuem, uma mistura de inocência e resiliência. Juntando cada pingo de coragem que lhe restava, Beatriz empurrou a pesada porta de madeira do restaurante. Um homem de fato, o chefe de sala, interceptou-a de imediato. "Ouve lá, tu o que fazes aqui?", disse ele, com uma voz que tentava ser firme mas que continha um laivo de impaciência. Mas Beatriz já tinha visto Mariana. Havia algo na solidão daquela mulher elegante que a atraiu. Com passos vacilantes, atravessou o tapete felpudo, ignorando os olhares de desdém e surpresa dos outros clientes. "Desculpe, senhora", sussurrou com a voz quebrada pela fome e pelo medo, ao chegar à mesa de Mariana. Podia comer o que a senhora não terminar." Mariana Pires levantou a vista do seu prato de bacalhau confitado de 200 euros, um prato que mal tocara, perdida nos seus pensamentos sombrios. Os seus olhos encontraram os de Beatriz, 2 oceanos azuis cheios de lágrimas não derramadas. Viu as mãozinhas pequenas que tremiam incontrolavelmente. A sua fachada de empresária implacável começou a rachar. "Há quanto tempo não comes, pequena?", perguntou Mariana, a sua voz surpreendentemente doce. 3 dias, respondeu a menina, quase inaudível. Naquele preciso momento, algo fundamental mudou dentro de Mariana. A empresária mais temida de Lisboa tomou uma decisão que iria alterar o curso de 2 vidas para sempre. "Senta-te aqui, ao meu lado", disse ela, movendo a cadeira de veludo ao seu lado. O chefe de sala, Rui, aproximou-se apressadamente, o pânico estampado no rosto. "Senhora Pires, peço desculpa, mas essa menina não pode." "Eu disse, senta-te", repetiu Mariana, a sua voz agora carregada de uma autoridade inquestionável, silenciando Rui e fazendo com que toda a sala mergulhasse num silêncio chocado. O que aconteceu a seguir iria abalar a elite lisboeta e provar que, por vezes, a bondade tem um valor que transcende todo o dinheiro do mundo. Mariana ignorou os murmúrios e os olhares de reprovação. O seu foco estava inteiramente na pequena figura que agora se sentava, hesitante, na cadeira luxuosa. "Como te chamas?", perguntou gentilmente. "Beatriz", respondeu a menina, surpreendida pela doçura no tom daquela mulher imponente. "Beatriz. Quando foi a última vez que comeste a sério?" "Na segunda-feira." "Encontrei um pão com chouriço no lixo", confessou Beatriz, a vergonha a atingir-lhe as bochechas pálidas. "Mas hoje é quinta-feira." Mariana sentiu o seu coração apertar-se dolorosamente. Levantou-se, pegou na mão fria de Beatriz e sentou-a mais confortavelmente. "Rui", chamou ela, o seu tom agora calmo mas firme. "Traga outro prato para a minha pequena convidada. E também um chocolate quente, por favor." Rui empalideceu, mas assentiu sem uma palavra, retirando-se para cumprir a ordem.
Beatriz não conseguia acreditar no que estava a acontecer. Estava sentada numa cadeira de veludo, num restaurante chique, ao lado de uma senhora que a tratava como se ela fosse importante, como se ela fosse alguém. Enquanto a menina começava a contar a sua história, entre dentadas vorazes no bacalhau com broa que lhe foi servido, Mariana percebeu que a sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca imaginara. Os meus pais morreram num acidente quando eu tinha 8 anos, começou Beatriz, a sua voz a ganhar um pouco de força com a comida quente. Fui viver com a família Silva, que recebia crianças do Estado. Mariana ouvia em silêncio, sentindo uma raiva fria crescer dentro de si, uma emoção que pensava ter enterrado há muito tempo. Ao início, pareciam simpáticos. Mas eles ficavam com o dinheiro que o Estado lhes dava e usavam-no para eles. Obrigavam-me a trabalhar em casa, a limpar, a cozinhar. Nem sempre me deixavam ir à escola. E os serviços sociais? Perguntou Mariana, a sua voz tensa. Quando tentei contar o que se passava, não acreditaram em mim. Disseram que eu era uma criança problemática, que inventava histórias. Beatriz bebeu um gole do chocolate quente, e um pequeno sorriso, o primeiro em meses, iluminou o seu rosto. Há 6 meses, o Sr. Silva tentou tocar-me de uma forma estranha. Eu gritei e fugi. Desde então, vivo na rua. O sangue de Mariana gelou nas veias. Onde dormes? Perguntou, a sua voz a tremer ligeiramente. Debaixo dos suportais de Santa Apolónia, às vezes no Parque Eduardo VII. Quando chove, tento ficar nas estações, mas os seguranças expulsam-me sempre. A menina fez uma pausa, olhando para as suas mãos. O mais difícil não é o frio, disse Beatriz, com uma sabedoria que desmentia a sua idade. O mais difícil é a forma como as pessoas olham para mim. Como se eu fosse suja, como se fosse má. Como se a culpa fosse minha. Mariana sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusavam a cair. Ela, que nunca chorava, estava a ser desarmada por uma criança desconhecida. Beatriz, tu não tens culpa de nada. És apenas uma menina corajosa que teve muito azar na vida. A senhora é muito gentil, disse Beatriz, olhando-a com uma intensidade surpreendente. Mas por que é que está tão triste? A pergunta atingiu Mariana como um soco. Como é que aquela criança, que passara por tanto, conseguia ver através da sua fachada de sucesso? Os seus olhos, continuou Beatriz, mesmo quando sorri, os seus olhos estão tristes. Como os meus ficavam quando pensava na minha mãe. Naquele momento, Mariana Pires compreendeu algo fundamental. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, o império da moda, o respeito, o poder, mas não tinha aquilo que Beatriz, apesar de tudo, ainda conservava, a capacidade de ver o coração das pessoas. Vou levar-te para um lugar quente para passares a noite, disse ela de repente, a decisão tomada. Beatriz olhou-a com uma mistura de esperança e medo. A sério? Não me vai deixar na rua, como os outros fazem. Prometo, disse Mariana, e ao proferir aquela palavra, soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. Mariana levou Beatriz para a sua deslumbrante quinta nas Avenidas Novas. A menina nunca tinha visto nada semelhante. É como um palácio, sussurrou ela, olhando para os tetos altos, os móveis de design e as obras de arte nas paredes. Podes tomar um banho quente. Vou arranjar-te roupa limpa e depois dormes na cama de hóspedes. Vais ficar bem. Quando Beatriz saiu da casa de banho, envolta num roupão macio, parecia outra pessoa. O cabelo loiro, agora limpo, brilhava sob as luzes. Mariana deu-lhe uma das suas camisolas de cachemira. Estás linda, disse Mariana, com uma sinceridade que a surpreendeu a si mesma. Acompanhou ao quarto de hóspedes, um quarto maior do que qualquer casa onde Beatriz já tivesse vivido. Senhora Mariana, perguntou Beatriz, já debaixo dos lençóis de seda, por que é que me está a ajudar? Mariana sentou-se na beira da cama, um gesto que lhe pareceu estranhamente natural. Eu sempre pensei que o sucesso era tudo. Que construir o meu império era a coisa mais importante. Mas esta noite, ao ver-te comer com tanta alegria, percebi que nunca tinha feito nada que realmente importasse na minha vida. A senhora também me ensinou algo, disse Beatriz, com a voz sonolenta. O quê? Que ainda existem pessoas boas no mundo. Mas a paz daquela noite foi curta. Pelas 3 da madrugada, Mariana acordou com um ruído. Correu para o quarto de Beatriz, o coração a bater descontroladamente. A cama estava vazia. Na secretária, encontrou um bilhete, escrito numa caligrafia infantil e hesitante. Querida senhora Mariana, a senhora foi muito boa para mim, mas eu só trago problemas. Pessoas como eu não podem estar em sítios bonitos como este. Obrigada pelo jantar mais delicioso da minha vida. Beatriz.
Mariana sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Sem pensar, saiu de pijama para a noite fria e começou a procurar Beatriz pelas ruas de Lisboa, o seu nome um grito desesperado na sua garganta. Santa Apolónia, Chiado, Avenidas Novas. Nada. Às 6 da manhã, desesperada, ligou para a polícia. Acontece com frequência, disse o comissário Afonso, com uma indiferença burocrática. Estes miúdos da rua não confiam em ninguém. Mas Mariana sabia a verdade. Beatriz não tinha fugido por desconfiança, mas porque se sentia indigna daquela bondade. Naquele momento, tomou a decisão mais importante da sua vida. Não iria desistir. Iria encontrar Beatriz e mostrar-lhe que ela merecia todo o amor do mundo. Durante os 4 dias seguintes, Mariana transformou a busca por Beatriz na sua única e absoluta prioridade. Cancelou reuniões de milhões de euros, ignorou as chamadas frenéticas do seu conselho de administração e contratou os melhores investigadores privados do país. Mandou imprimir milhares de cartazes com a fotografia de Beatriz e espalhou-os por toda a Lisboa. Senhora Pires, a bolsa caiu 3%, informou a sua assistente, a voz cheia de preocupação. Os investidores estão nervosos. A Beatriz é mais importante do que qualquer negócio, respondeu Mariana, com uma firmeza que não admitia discussão. No 5º dia, o telefone tocou. Era um empregado de um café perto de Santa Apolónia. Vi a menina do cartaz. Ela está aqui desde manhã. Parece estar doente. Mariana correu como nunca tinha corrido na vida. Encontrou Beatriz encolhida debaixo de um suportal, a tremer incontrolavelmente, com febre alta. A roupa limpa que lhe dera estava novamente suja. A menina tossia de forma seca, os seus olhos azuis agora baços e sem vida. Beatriz, gritou Mariana, ajoelhando-se ao seu lado e envolvendo-a nos seus braços. Senhora Mariana. Eu. Sou só um sonho mau, murmurou a menina, delirante. Não, pequena, estou aqui. Sou real, Mariana pegou nela ao colo. Era leve como uma pena e ardia em febre. Por que é que fugiste? Porque eu não mereço coisas bonitas, sussurrou Beatriz, a voz fraca. Eu sou suja. Sou má. Não, disse Mariana, as lágrimas a correrem finalmente pelo rosto. Tu és a coisa mais preciosa que eu já encontrei. E eu nunca mais te vou deixar. No Hospital de Santa Maria, os médicos diagnosticaram uma pneumonia grave. Terá de ficar internada pelo menos uma semana. Tiveram sorte em encontrá-la a tempo. Mariana não se afastou da sua cabeceira durante 6 dias e 6 noites, ignorando o mundo exterior. No 7º dia, Beatriz acordou, os seus olhos finalmente claros e focados. Ficou aqui este tempo todo? Perguntou com a voz fraca. Onde mais poderia eu estar? Respondeu Mariana, com um sorriso cansado. Beatriz começou a chorar, um choro silencioso e profundo. Ninguém nunca ficou comigo quando eu estava doente. Mariana pegou-lhe na mão. Beatriz, quero perguntar-te uma coisa muito importante. Queres vir viver comigo? Para sempre. Mas eu não sou sua filha. Poderias ser. Eu gostava de te adotar. Gostava que fosses minha filha. Beatriz desatou num pranto libertador, de pura alegria e alívio. A sério? Eu posso ter uma mãe outra vez. Serei a melhor mãe do mundo para ti, prometeu Mariana. Enquanto se abraçavam, ambas souberam que tinham finalmente encontrado o que procuravam há tanto tempo, uma família. 6 meses depois, a adoção era oficial. Beatriz Pires vivia com Mariana, frequentava um colégio privado e tinha tudo o que uma criança podia desejar. Mas a maior mudança não foi em Beatriz, foi em Mariana. Mãe Mariana, por que é que hoje não vais para o escritório? Perguntou Beatriz durante o pequeno almoço, numa manhã de sol. Porque percebi que o dinheiro pode sempre ser ganho, mas o tempo contigo nunca mais volta, respondeu Mariana, beijando-lhe a testa. Inspirada pela sua nova filha, Mariana tinha criado a Fundação Beatriz Pires para crianças de rua, abrindo centros de acolhimento por todo o país. No colégio, no entanto, a felicidade de Beatriz foi abalada. Alguns colegas, com a crueldade inocente das crianças, troçavam dela. É verdade que foste uma sem-abrigo? Perguntou-lhe uma menina. Beatriz voltou para casa a chorar. Mãe Mariana, talvez eu não mereça esta vida. Mariana ajoelhou-se à sua frente, segurando o seu rosto entre as mãos. Beatriz, ouve-me bem. Tu não estás aqui porque eu te comprei uma vida nova. Tu estás aqui porque salvaste a minha. Antes de te conhecer, eu era rica, mas estava completamente vazia por dentro. Tu ensinaste-me o que significa amar de verdade.
No dia seguinte, Mariana foi ao colégio com Beatriz. Pediu para falar com a turma. Meninos, quero contar-vos uma história, disse ela, e contou-lhes tudo sobre aquela noite no restaurante, sobre a coragem de Beatriz, sobre como uma pequena menina lhe tinha ensinado o verdadeiro significado da vida. A Beatriz não é apenas a minha filha, concluiu ela, com a voz embargada pela emoção. Ela é a minha heroína. A partir desse dia, Beatriz tornou-se a menina mais admirada da turma. No tribunal, quando a adoção foi finalizada, Beatriz perguntou: Mãe, posso ajudar-te com a fundação? Quero ajudar outras crianças como eu. Claro que podes, meu amor. Seremos uma equipa. Caminhando por Lisboa, de mãos dadas, ambas sabiam que o seu encontro não fora uma coincidência. Fora o destino a unir duas almas que precisavam desesperadamente uma da outra. 2 anos depois da adoção, a Fundação Beatriz Pires já tinha ajudado mais de 500 crianças em toda a Portugal. Beatriz, agora com 13 anos, tornara-se a mais jovem e eloquente embaixadora da Fundação. Durante uma visita ao novo centro do Porto, Beatriz conheceu Leonor, uma menina de 10 anos com os mesmos olhos tristes que ela outrora tivera. Eu também já vivi na rua, disse-lhe Beatriz com simplicidade. Mas depois conheci a minha mãe e tudo mudou. A sério? Tu também? Perguntou Leonor, espantada. Sim. E aprendi que não importa de onde vens, mas sim para onde vais. Naquela noite, no hotel, Mariana observou Beatriz a estudar os projetos da Fundação. Sabes do que eu tenho mais orgulho em ti, disse Mariana. Do teu coração. Da tua capacidade de ajudar os outros, apesar de tudo o que passaste. Aprendi contigo, mãe. No dia do 13º aniversário de Beatriz, Mariana organizou uma grande festa na Quinta nos arredores de Lisboa. Mas o presente mais importante não estava embrulhado. Beatriz, disse Mariana, em frente a todos os convidados. Há 3 anos, eras uma menina que me pediu os restos do meu jantar. Hoje, és uma adolescente incrível que dedica a sua vida a ajudar outras crianças. Ela pegou num documento. Decidi doar metade do meu património à Fundação. 1.000 milhões de euros para ajudar todas as crianças de rua da Europa. Beatriz ficou sem fôlego. 1.000 milhões. Tu ensinaste-me que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que temos no banco. É o amor que damos e recebemos. E eu recebi mais amor de ti do que alguma vez tive em toda a minha vida. Amo-te tanto, mãe. Eu também te amo, pequena. Tu és o meu milagre. Naquela noite, enquanto olhavam para as estrelas, Beatriz perguntou: Mãe, achas que os meus pais, lá do céu, estão contentes contigo? Por que perguntas isso, meu amor? Porque conseguiste fazer-me verdadeiramente feliz. Mariana abraçou-a com força, compreendendo que tinha conseguido a tarefa mais difícil de todas: construir uma família baseada no amor verdadeiro, um amor que curava todas as feridas. 3 anos depois daquele encontro no Convento Real, Beatriz tinha 14 anos e era uma jovem extraordinária. Era uma aluna brilhante e geria vários projetos da Fundação com uma maturidade surpreendente. Hoje inauguramos o nosso 50º centro, disse Beatriz, discursando perante as câmaras de televisão e uma multidão de dignitários. Cada criança que ajudamos é uma vida que transformamos. Mariana observava-a da última fila, os olhos a brilhar de orgulho. Naquela noite, para celebrar, voltaram ao restaurante do Convento Real. Pediram a mesma mesa. Rui, o chefe de sala, recebeu-as com um respeito profundo e genuíno. Beatriz pediu o bacalhau com broa, o mesmo prato da primeira vez. Sabes em que estou a pensar, disse ela enquanto esperavam. Naquela noite, não fui eu que te pedi os restos. Foi o destino que nos fez encontrar. Por que dizes isso? Porque tu precisavas de mim tanto quanto eu precisava de ti. Tu eras rica, mas estavas sozinha. Eu era pobre, mas tinha muito amor para dar. Nesse exato momento, uma menina de talvez 8 anos aproximou-se da mesa. Roupas sujas, olhos assustados. Desculpem, senhoras. Podiam dar-me um pouco do vosso pão? Beatriz e Mariana trocaram um olhar cúmplice e sorriram. Como te chamas? Perguntou Beatriz, com a mesma doçura que Mariana usara com ela. Carolina. Carolina, quando foi a última vez que comeste? Ontem de manhã. Beatriz fez um gesto para a cadeira ao seu lado. Senta-te aqui conosco. Depois, virou-se para Rui. Rui. Outro prato para a nossa pequena convidada, por favor. Enquanto Carolina comia com a mesma gratidão desesperada que Beatriz demonstrara anos antes, Mariana percebeu que o círculo se tinha fechado. A bondade tornara-se um legado, uma herança transmitida de coração para coração. Mãe, sussurrou Beatriz,
pegando na mão de Mariana. Acho que encontramos uma nova irmãzinha. Acho que sim, meu amor. E enquanto Carolina comia a sua primeira refeição quente em dias, 3 gerações de mulheres estavam reunidas àquela mesa, uma que aprenderá a amar, uma que aprenderá a ser amada, e uma que estava prestes a descobrir que o amor pode, de facto, mudar tudo. Porque, por vezes, os milagres começam com um simples "posso comer os seus restos", e terminam com uma família unida por laços do coração, laços que duram para sempre.